Olá, ótima noite, meus amigos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fred, da Igreja Batista Livre de Carandaí, e nesta noite eu quero convidar você a se juntar a gente, a reunir a sua família, para adorarmos ao Senhor, para nós contemplarmos a beleza do Senhor através das suas palavras, através da Escritura. E nós estamos tratando nesses dias, nesses últimos domingos, a respeito da Igreja de Cristo e a volta do seu Senhor. Qual é a nossa expectativa, se é que a temos? Como Jesus ele espera encontrar a Igreja quando ele voltar? Qual é a nossa postura? Qual deve ser, então, o nosso comportamento? E até aqui nós já falamos que Jesus espera que nós sejamos uma igreja vigilante, uma igreja sem engano, com foco, uma igreja animada, uma igreja revitalizada. Também falamos que a igreja precisa ser encontrada uma igreja santa, uma igreja santificada, que pensa, que sente e que age da mesma forma que nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós queremos, nesse terceiro domingo consecutivo, falar de mais uma marca da igreja, uma marca que deve ser encontrada quando Jesus Cristo voltar, ou a igreja deve estar vivendo desta forma antes que o seu Senhor volte, para não ser pega de surpresa. Então, nesta noite eu quero convidar você, meu amigo, você, meu irmão, convidar a sua família a pegar a palavra de Deus e vamos abrir num texto bem conhecido no meio cristão, Mateus capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20. Eu creio que não há um cristão, não há um servo de Deus que nunca ouviu esta passagem, mas nós precisamos, nunca é demais rever passagens, textos, versículos, ensinamentos, princípios da palavra de Deus. Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20. Ok? Diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar? Pai, pela graça conferida a nós, pela graça doada a nós, através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, nós rendemos, Senhor, total gratidão ao Senhor nesta noite. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor se faça presente no nosso meio. Senhor, não há Deus como o Senhor é majestoso, o Senhor é sublime, o Senhor é eterno, o Senhor é o Deus que está acima de todos os deuses, mas ainda assim sobra amor, sobra misericórdia, sobra perdão, compaixão do Senhor para conosco. Obrigado porque o Senhor se importa conosco. Obrigado porque o Senhor se faz presente. Obrigado porque o Senhor nos direciona a vivermos e cumprirmos aquilo que é do teu agrado, aquilo que será para o nosso benefício. Deus, fique conosco, nos ilumine, nos capacite, que o teu Espírito Santo esteja, Senhor, atuando na vida de cada um que está conosco nesta noite. Atue, Senhor, na tua igreja. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração, esse é o nosso clamor. Amém. Então, qual deve ser a característica da igreja? Uma igreja vigilante, uma igreja santa, mas nós queremos falar hoje também que a igreja precisa ser uma igreja atuante, uma igreja que atua, uma igreja que funciona, uma igreja funcional, uma igreja, de acordo com o texto aqui, nós podemos ver o título não inspirado, nós acabamos de ler a respeito de Jesus
comissionando a sua igreja, ou Jesus dando uma tarefa, uma incumbência à sua igreja, uma missão à sua igreja. Logo, nós precisamos ser uma igreja missional, uma palavra muito vista hoje na igreja dos nossos dias, esta palavra. Precisamos ser uma igreja missional, precisamos voltar a ser uma igreja que cumpra a missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, em dias de pandemia, todos nós estamos certos de que os dias não são fáceis. Mas eu quero fazer uma pergunta para nós que professamos a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Será que nós estamos ou estávamos preparados para lidar com situações iguais a essas diante do que nós estamos vendo? Será que a igreja ela está preparada? Será que a igreja ela está sabendo como se comportar diante de um problema que é real e que está acontecendo em nossos dias? Às vezes eu quero deixar aqui a minha preocupação. Eu percebo que a igreja ela não tem sabido como lidar diante desta pandemia. Como que a igreja está agindo? Você, como cristão, eu quero te fazer a pergunta: como que você acha que você está agindo ou reagindo diante deste problema que está acontecendo em nossos dias? E para que nós não nos desanimemos antes de começarmos, ver o que a gente tem que fazer, como ser uma igreja atuante, eu quero dizer que parece que a igreja foi pega de surpresa, ela não está preparada. Mas, se nós não estamos preparados, se nós somos pegos de surpresa, será que é o fim? Será que não tem uma saída para nós? Tem sim, e a saída está no texto bíblico, a saída está diante dos nossos olhos, a palavra está aqui, e logo nós precisamos compreender algumas verdades, como ser uma igreja missional, ok? Então, nesta noite, nós iremos fazer uma pergunta para nós. Jesus precisa encontrar uma igreja atuante, né? Mas essa igreja atuante é uma igreja que funciona, uma igreja missional. Logo, a pergunta é: como ser, então, esta igreja missional? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós já estamos aí em Mateus. Abra sua Bíblia novamente em Mateus e vamos ver o versículo 19, onde o nosso Senhor Jesus Cristo Então vamos lá, Mateus capítulo 19, Jesus diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ótimo! Todos nós já sabemos, já ouvimos, já fizemos parte de inúmeros apelos dentro das igrejas e as pessoas falando: vai, prega o evangelho, vai, faça isso, vai, faça discípulos. Mas por que nós não conseguimos aplicar isso na nossa vida? Como? Por que nós não conseguimos ser essa igreja missional? E a resposta, talvez, ela não vai estar neste texto. A resposta que nós estamos procurando para sermos uma igreja missional, para a nossa vida pessoal, ela vai estar lá em Atos capítulo 8, um versículo, poderíamos dizer até paralelo, ligado à grande comissão. É como se fosse a despedida da grande comissão. Jesus Cristo falando depois da sua ressurreição, lá em Atos capítulo 8, nós precisamos atuar com propósito. Atos capítulo 1, versículo 8. Então eu já disse aqui, como ser uma igreja missional. A gente vai deixar um pouquinho Mateus 28 e vai vir para Atos e entender uma verdade da forma mais simples possível. Jesus Cristo disse o seguinte, versículo 7,
Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, Cristo Jesus, os discípulos aqui, estavam reunidos perguntando qual seria o tempo que Israel seria restaurada. Jesus está dizendo: olha, não vos compete saber este tempo, mas uma coisa vos compete saber. Uma coisa é necessário que vocês precisam entender, compreender. É que vocês serão minhas testemunhas. Então, como nós seremos uma igreja missional? Como a igreja ela vai funcionar, ela vai atuar? Como que a igreja ela vai cumprir um dos seus propósitos, ou o seu propósito primordial, que é ir e fazer a missão de Jesus Cristo? Nós precisamos, crentes, compreender que nós temos que atuar com propósito. E aqui eu não quero falar do propósito, ainda que nós temos um propósito em ganhar almas, em fazer discípulos, nós temos o propósito particular de sermos testemunhas de Cristo. E quando nós falamos de um propósito particular para cada um dos servos de Deus, nós estamos falando de uma atuação com o propósito. E eu vou te dar um exemplo aqui. Imagina, eu sou um padeiro, e quando eu saio de manhã, de madrugada, acordo às 5 da manhã, eu não vou sem propósito para minha padaria. Eu vou para lá com o propósito de produzir alimentos na área da panificação. Mas a minha vida, ela está indo para aquele lugar ciente de que eu sou um padeiro. Então eu não vou chegar lá e ficar perdido, não vou saber o que fazer. A minha missão ali é cumprir o meu papel de padeiro. E nós, igreja, nós às vezes estamos indo para o mundo, nós estamos indo para Jerusalém, nós estamos indo para Carandaí, nós estamos indo para Juiz de Fora, nós estamos indo para todos os lugares, todas as cidades, mas a nossa vida, ela não está dentro do propósito que Jesus Cristo deu a ela, que é de sermos testemunhas de Cristo. Nós precisamos compreender essa verdade. A minha vida tem que entender este propósito de vida. A minha mente, o meu coração, o meu intelecto tem que entender que eu estou aqui com um propósito. A minha vida, o meu eu, a minha alma existe para testemunhar de Cristo. Logo, irmãos, não importa se eu sou um pregador do Evangelho, um pastor integral, logo, não importa se eu sou o padeiro que eu acabei de dizer, logo, não importa se eu sou dona de casa, se eu sou um estudante, se eu estou numa faculdade. Irmãos, independente de onde nós estivermos, a questão é quem chega lá na sua escola, quem está lá na sua cozinha, quem está lá na padaria. É um testemunho de Jesus? É uma testemunha do Cristo? Ou é simplesmente uma pessoa que esqueceu o propósito da sua vida? Meus irmãos, Jesus Cristo disse: não vos compete conhecer quando Israel será restaurada, mas uma coisa nos compete saber, que nós receberemos o poder do Espírito Santo.
E isso, às vezes, parece meio estranho falando da igreja dos últimos dias, de nossos dias. É uma igreja que parece que o Espírito Santo não consegue convencer as pessoas desta realidade, que elas aceitaram Cristo, elas foram batizadas com ou no Espírito Santo, e elas receberam um poder este, não delas, mas um poder divino de fazê-las conseguir executar o papel de testemunha. E ao passo que eu digo, talvez hoje nós não temos tido tanto problema para sermos testemunhas de Cristo, porque nós não somos perseguidos. Mas você vai ver a igreja, você vai ver os apóstolos, e eles parece ser diferente. Eles receberam tamanho poder para sofrerem ameaças, para morrerem, para passarem pelo martírio, e ainda assim a alma deles, a pessoa deles, estava pronta a testemunhar do seu Cristo, pronta a testemunhar do Evangelho de Cristo. Eu quero dizer, se você não tem sido uma testemunha de Cristo, é porque você não tem atuado com propósito. E se você não tem atuado com propósito, é porque você não tem sido um cristão missional. Tá ok? Não podemos perder este foco. Quem nós somos? Nós somos testemunhas de Jesus, cheios de poder dado pelo Espírito Santo. Amém, meus irmãos? E como ser uma igreja missional? Atuando com propósito de vida. Em segundo lugar, precisamos ressurgir com abrangência. Irmãos, voltando para Mateus, volta aí para Mateus, diz assim: Jesus aproximando-se, Mateus capítulo 28, versículo 18, é o nosso texto. Então, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quem é autoridade sobre as nossas vidas? Quem é autoridade sobre a sua vida? Esta autoridade, Cristo, o Deus, o Filho do Deus Altíssimo, Ele diz que nós precisamos ser testemunhas, né? Mas testemunhas dele, testemunhas do seu Evangelho, com poder, em todos os lugares, Judéia, Samaria, até os confins da terra, em todos os lugares. Mas aqui está dizendo o nosso Cristo: ide, portanto, fazei discípulos. Talvez hoje, de todas as nações, talvez hoje a igreja ela está vivendo um período de sonolência. Ou não vou falar preguiça, né? Porque senão você vai achar que eu estou pegando no pé da igreja, sendo que nós fazemos parte dela. Mas a minha dúvida, o meu pensamento, quando eu começo a conjecturar a respeito da igreja e do papel da igreja, parece, irmãos, que nós não saímos da nossa zona de conforto. Nós aceitamos Cristo, nós abraçamos o Senhor Jesus Cristo, mas a grande comissão, o ide de Jesus Cristo, o fazei discípulos, ide, faça discípulos, enquanto você vive em todos os lugares sendo testemunhas, parece que ele não funciona. E se não funciona irmos até o fim do mundo, é porque não está funcionando no nosso bairro, não está funcionando na nossa escola, não está funcionando em lugar nenhum. Nós precisamos ser uma igreja que ressuscita, uma igreja que venha ressurgir com abrangência. E como nós vamos abranger, como nós vamos alcançar mais pessoas neste mundo? Levando o Evangelho. Porque aqui Jesus Cristo está dizendo algo para mim e para você. Como que eu e você iremos fazer discípulos? Ele
ele está dizendo, nós vamos ensinar essas pessoas, no versículo 20, a guardar algumas coisas. Não, todas as coisas que ele nos tem ordenado. Em outras palavras, a igreja ela só vai ressurgir, ela só vai ser uma igreja abrangente, uma igreja que emerge em meio ao caos, uma igreja que faz a diferença mesmo em dias de pandemia, e deveria fazer principalmente em dias de pandemia, uma igreja que deveria agora estar funcionando, levando a palavra de esperança às pessoas, mostrando para as pessoas que não importa se está vindo chuva de gafanhoto, não importa se há coronavírus, não importa se vai ter o chip da besta, ou qualquer outra anomalia vindo neste mundo, seja material ou espiritual. O que importa é que o nosso Cristo vai voltar. O nosso Cristo, ele quer vir ao mundo. Só tem um porém. Ele quer retornar a este mundo, mas ele quer encontrar a igreja trabalhando, a igreja atuando, a igreja na linha de frente. É como aquele patrão, o próprio Evangelho vai nos abordar isso. Vamos ali em Marcos capítulo 13, versículo 34, Marcos capítulo 13, versículo 34, então o nosso Cristo aqui, ali na parábola da figueira, e ele vai exortar aos seus discípulos, aos seus servos, a ficarem vigilantes, e ele diz o seguinte: é como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa e dá autoridade a quem? Aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Irmãos, é nossa obrigação. Eu e você precisamos fazer discípulos. Nós precisamos orar a Deus que nos dê almas. Nós precisamos estar clamando mais ao Senhor para que a igreja ela possa ressurgir e a igreja ela possa ser mais abrangente. Nós precisamos estar causando, irmãos, um desconforto, se a gente pode falar a palavra desconforto, no mundo, porque o mundo está muito confortável. Os ímpios estão confortáveis demais. Parece que nos dias de pandemia, ao invés do ímpio tá mais preocupado, a igreja está preocupada. Eu já falei disso aqui uma outra vez. E em dias atuais, onde nós temos tantos meios de comunicação, a igreja ela não está causando impacto como deveria estar causando. E eu pergunto para você, será que você está causando o impacto que deveria por meio do Evangelho? Será que a sua vida tem sido o Evangelho pregado para as pessoas ao seu redor? Será que você tem gastado um pouquinho de tempo? Será que eu tenho gastado um pouquinho de tempo para olhar um texto, examinar um texto e compartilhar esse texto com outras pessoas? Será, irmãos, que nós estamos preocupados com a atuação da igreja neste mundo que nós estamos vivendo? Às vezes eu quero dizer para você que nós estamos, irmãos, infelizmente, nós não estamos tão preocupados em a igreja abranger, em a igreja ela crescer com qualidade. Nós não estamos nós não estamos preocupados com a multiplicação de cristãos. Paulo diz que nós precisamos ser mais imitadores de Cristo, lá em 1 Coríntios capítulo 11. Mas será que eu e você temos feito o Evangelho chegar às pessoas? Será que as pessoas ao nosso redor elas estão conhecendo o Evangelho por meio de mim, por meio de você? Quantos discípulos, eu quero perguntar para você, quantos discípulos você já fez até hoje? Você, como crente, a missão de fazer discípulo não é do pastor, a missão de fazer discípulo é da igreja.
é das pessoas. Cada um cristão tem essa responsabilidade de ir e fazer discípulo. Como nós acabamos de ver ali em Marcos capítulo 13, Cristo, ele deixa uma ordem para cada um dos seus servos, e cada servo tem a sua obrigação. E a nossa obrigação é ir e pregar o Evangelho. Jesus Cristo diz isso também aqui em Marcos: ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Então, se eu sou testemunha de Jesus, entendo que eu preciso atuar com este propósito de ser testemunho, mas eu tenho o Evangelho, eu tenho a palavra, eu tenho agora também a autoridade, mas não eu sou autoridade, a autoridade está nas minhas mãos. A autoridade, ela me deu a palavra, ela me confiou a palavra para me ir e pregar este Evangelho, independente daquilo que vai acontecer comigo. Se vai ser algo bom ou se vai ser algo ruim. Não importa, irmãos, nós não podemos perder o nosso foco. Então, eu quero fazer uma pergunta. Quantos discípulos estão andando os nossos passos? Quantas pessoas chegaram a Jesus por meio de você? Ou quantas pessoas chegaram a Jesus e agora que viram você, estão caminhando os mesmos passos que você? Ou eu quero ainda perguntar, você tem seguido os passos de quem? Em que passos você tem andado? Em que direção você tem caminhado? Porque se a igreja não está sendo uma igreja que está ressurgindo neste mundo em caos, uma igreja que está ressurgindo com abrangência, é porque nós, irmãos, estamos ofuscando a luz do Evangelho. É porque nós estamos atrapalhando a luz do Cristo. É porque nós estamos sendo, infelizmente, usados para impedir que a luz do Evangelho, às vezes eu e você como crentes, somos pessoas que estamos impedindo que a luz do Evangelho chegue a lugares que ainda não chegou. E falando nisso, eu preciso dizer também que nós temos que desejar resultados mais impactantes, ou resultados impactantes. E aqui, irmãos, nós estamos falando de frutos. Mateus capítulo 13, versículo. Jesus diz para nós irmos para todo lugar, ensinar as pessoas a guardar tudo que Ele tem nos ordenado. É assim, cada um fazendo a sua parte, cada um guardando aquilo que Jesus nos ensinou, que a igreja ela vai alcançar patamares maiores. Mas nós, como pessoas, nós precisamos ter um desejo. E o nosso desejo precisa ser igual ao desejo de Cristo. Porque Jesus Cristo diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Nota que a ordem de Cristo, irmãos, não é vá e faça discípulos somente em Jerusalém. Vá e fique tranquilo aqui na Judéia. Vá pelo mar da Galileia, vá em Cafarnaum e faça discípulos. Ele está dizendo, naquele tempo, sem meios de comunicação, sem a facilidade que nós temos hoje, Jesus está dizendo: eu estou dando uma tarefa para vocês, e a tarefa de vocês é: ide por todo o mundo, faça discípulos de mim em todo lugar do planeta Terra. Olha a tarefa que foi dada a pessoas há 2000 anos atrás. E hoje, irmãos, parece que nós não estamos nos importando com isso. Mateus capítulo 13, versículo 8. Aqui é a parábola do semeador, entendendo, irmãos, que nós precisamos querer ser semeadores. Mas, outra, enfim, 13, versículo 8, 13, versículo 8, outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um.
Meus irmãos, quando nós falamos de fruto, será que nós somos audaciosos em pedir ao Senhor muitos frutos? Jesus Cristo, irmãos, ele pensava alto. Ele morreu, a Bíblia diz que Jesus Cristo morreu para salvar a humanidade, para salvar a todos, para salvar o mundo. Jesus Cristo não pensa em 1 ou 2. Jesus Cristo não se contenta com 10. O plano de Deus é salvar o maior número de pessoas possíveis. E às vezes eu fico pensando que eu e você somos egoístas demais, porque já aceitamos Jesus, somos salvos e simplesmente estamos na nossa poltroninha, gospel, no nosso almofadado gospel na igreja, né? Para quem tem um almofadado, nada contra, meus irmãos, mas eu imagino, irmãos, que a igreja tinha que ser igual o ninho da águia, onde nós chegamos, onde nós assentamos e o ninho está ali fofinho. E de repente, quando a gente vai ficando acostumado com o banco, nós começamos a sentir alguma coisa alfinetando o nosso traseiro, a nossa poupança. Seria o plano do Senhor para dizer para vocês: ei, sai do banco, ei, sai da zona de conforto e vá ao mundo pregar as pessoas, vá ganhar almas. Esse é o desejo do Senhor. Mas e o meu desejo? E o seu desejo? Qual que é? É ficar no banco, aconchegante, ficar na zona de conforto. E aí eu pergunto, será que eu tenho pensado em 100 almas para ganhar ainda neste ano de 2020? Será que eu orei dizendo: Senhor, me dá 60 almas esse ano? Será que nós oramos dizendo: Senhor, eu quero ganhar 30 almas? Irmãos, nós não estamos falando de algo impossível, não. Mas nós sabemos que o Deus nos deu a sua autoridade. Ele nos confiou a sua palavra. Nós temos o texto na mão. Nós sabemos a nossa missão. O problema é que nós não somos pessoas que almejam almas. E não almejamos coisas grandes. E eu pergunto para você, quem entra, vamos ser sinceros, quem entra em uma disputa pensando no empate? Que time entra em campo, não vou falar nem do empate, dizendo: olha, o 1-0 para nós está bom? Não, irmãos, o time quer entrar no campo e ele quer dar show, ele quer uma goleada. Quanto mais gols ele fizer, quanto mais largo o placar, mais vasto, mais o time se sente honrado. Mas eu pergunto para mim, eu pergunto para você, será que nós estamos almejando coisas grandes, irmãos? Será que nós temos a visão de Cristo como igreja? Será que nós estamos orando, pedindo a Deus mais e mais almas? Quantas almas você quer ganhar esse ano? Quantas você já ganhou? Quantas almas você ganhou desde que você se converteu? Ah, pastor, mas isso não importa, né? Olha, irmãos, desculpa, mas às vezes esta forma de pensar nossa, né? Não importa, Deus não quer igreja cheia. Não quer igreja cheia, mas eu quero dizer para você uma coisa: Deus também não quer o inferno lotado. E para o inferno não estar lotado, a igreja precisa encher. Mas não encher somente de pessoas. Ela precisa encher de discípulos de Cristo. E nós precisamos começar a orar alto, grande para Deus. E eu quero, antes de encerrar a mensagem, eu quero dizer que eu não sei quantas almas você tem pedido para Cristo, mas começa a fazer essa oração: Senhor, me dá uma alma este ano. Este ano. Mas, Senhor, até ao longo da minha vida, me dá 100, me dá 60, me dá 70. E eu te garanto, quando você começar a orar, né, por
números maiores, por mais e mais pessoas, quando Deus te der uma, você vai ficar satisfeito demais. Mas se você ora só por uma, pode acontecer um problema seríssimo. Eu não ganhei a alma que eu queria, eu não ganhei a umazinha que eu queria, embora para Deus é muito importante essa uma alma. Mas você pode ficar confortável. Mas quando você ora pedindo ao Senhor, Deus, vamos ser mais audaciosos, Deus, me dê meus amigos, Senhor, me dê minha família, Senhor, me dê o meu bairro, Senhor, me dê os meus vizinhos, Senhor, nos dê essa cidade, Senhor, nos dê todo o nosso Brasil, toda a nossa pátria. Nos dê, Senhor, este mundo para Cristo Jesus. Não é para nós, é para Cristo. Seja mais audacioso em suas orações. E eu tenho certeza, porque a Bíblia diz que Deus te dá muito mais do que você pede e merece. Isso é o nosso Deus. Eu quero dizer que não basta pedir. Nós temos que ter essa esperança viva no nosso coração. Senhor, eu quero ver mais pessoas convertidas. Eu quero ter a oportunidade de levar o Evangelho a mais e mais pessoas. A Bíblia diz, lá no livro de Os Heróis da Fé, um livro muito conhecido, na biografia de Adoniran Judson, diz assim que a sua maior esperança era ver durante a sua vida inteira uma igreja com 100 birmaneses salvos e a Bíblia impressa na língua deste país. No ano da sua morte, porém, havia 63 igrejas e mais de 7.000 batizados, sendo os trabalhadores dirigidos por 163 missionários, pastores e auxiliares. E eu quero dizer aqui, meus irmãos, talvez hoje nós não vemos coisas grandes acontecendo, porque nós não pensamos grande, porque nós nos acomodamos com um pouquinho. Mas não foi só Adoniran Judson que pensava grande, pensava alto. Outros homens aqui mesmo neste livro pediram países, pediram lugares, pediram aldeias. E Deus deu, Deus honrou as suas orações. Que eu e você possamos pensar como esses homens, que eu e você possamos pensar como Jesus falou, 100, 70, 30, isso é, só nessa colheita, mas que a nossa mente possa descansar dizendo, o meu Cristo morreu pelo mundo inteiro, logo eu estou aqui para cumprir a missão dele, que é ir pregar o Evangelho por todo o mundo. E meus irmãos, nós temos uma palavra maravilhosa em Mateus capítulo 28, que vai nos dar todo o conforto. É uma igreja funcional, atuante, missional. É uma igreja que precisa atuar com propósito de vida. Uma igreja que precisa ressurgir com abrangência, levando o Evangelho. E é uma igreja que precisa desejar resultados impactantes. Nós queremos fruto, Senhor. Nós queremos alma. Nós vamos orar por alma. Nós estamos aqui por alma. Amém, meus irmãos? Enquanto isso, nós temos um grande conforto. Jesus Cristo diz no versículo 20 de Mateus 28, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está conosco. Nós não estamos sozinhos. Amém, igreja? Deus te abençoe, Deus te guarda. Deixa eu orar por você e por mim. Pai, eu oro, Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque temos o Cristo no nosso meio. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui e nós somos a igreja do Senhor. Nos perdoe, Senhor, se estamos falhando, se estamos desfocados, se estamos, Senhor, sonolentos em dias que nós precisávamos estar atuantes. E, ó Deus, nos faça ser uma igreja funcional, uma igreja missional, uma igreja, Senhor, que vai causar um impacto, Senhor, neste mundo que nós vivemos. Esta é a minha oração, Deus, em nome de Jesus Cristo, por Cristo. Confere, Senhor, nos dê, Senhor, mais e mais do Teu Espírito, para que possamos, Senhor, pensar mais igual ao Senhor e menos conforme a nossa mente
humana, Deus. Nos dê mais almas. Senhor, nos abra a porta, Senhor, para que possamos levar a esperança viva do Evangelho, a esperança da Tua volta para aqueles que ainda não Te conhecem. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.